Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Romanos, capítulo 6, Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que Deus revele para nós a maravilhosa verdade que foi lida para nós. Que Deus revele a palavra dentro de nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pecado existe e sua realidade é inegável. Todos nós sabemos disso. O que nem todos sabem é como somos libertos do pecado. Eu vou te dar 5 razões porque temos de ser libertos do pecado. A primeira razão é a seguinte: um pecado foi suficiente para Deus expulsar o homem do seu jardim. Gênesis capítulo 3, versículos 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem pecou e sofreu as consequências. E uma das consequências foi essa: Deus expulsou o homem do jardim. Aqui diz, a minha versão diz, e expulsou o homem, e expulso o homem. Então, irmãos, essa palavra expulsar, expulso, é uma palavra forte, e Deus não foi muito radical? Será que Deus não foi muito radical? Deus poderia ter dito: olha, Adão, você pecou, mas tudo bem, dessa vez passa, da próxima vez eu tomo providência. Não, Adão pecou da primeira vez e Deus o expulsou do jardim, do seu jardim. Você não acha que um pecado é suficiente para deixar você de fora do reino de Deus? Você acha que Deus vai colocar você no reino dele com um pecado? Não. Então a coisa é séria. Um pecado só, um só, foi suficiente para Deus tomar uma providência tão drástica como essa.
expulsar o homem do seu jardim. Todo pecado denuncia que no interior de cada pecador existe uma natureza pecaminosa. É a segunda razão. Mateus capítulo 7, versos 17 ao 19. Vamos ouvir a palavra de Deus. Assim, toda a árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Você vê, não existe efeito sem uma causa, né? Então, um pecado só que você comete está denunciando que no seu interior existe uma natureza pecaminosa, condenada, não é? Natureza maligna. Você mente, não é? Então, por trás de uma mentira está uma natureza mentirosa, não é? Então, irmãos, o pecado denuncia o que está dentro da pessoa. A terceira razão é a pior de todas. O pecado nos separa de Deus. Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja bem, o pecado separa, não é? O pecado é separação. Ele nos separa de Deus. E por que eu disse que é a pior? Porque o pecado nos roubou de Deus, da presença de Deus, da comunhão. Nós só temos sentido em Deus, na sua presença, dentro da comunhão, no relacionamento com Ele. E o pecado vem e quebra, rompe essa comunhão tão gostosa com Deus. A salvação para mim, o ponto alto da salvação para mim é exatamente Deus me trazendo para Ele, para que eu possa conhecê-lo num relacionamento íntimo, muito íntimo e pessoal com Ele. Então o pecado separa, né? Uma outra coisa é que o pecado é excessivamente maligno, ou sobremaneira maligno. O pecado você não é capaz de imaginar o que é o pecado. Aqui diz que ele é excessivamente maligno, e você precisa saber disso. Romanos 7, verso 13. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Então, você leu o verso 3, mas é o 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Você vê, o pecado é excessivamente maligno. Você precisa entender isso. O pecador irá para o lago de fogo. É a quinta razão.
Irmãos, o pecador irá para o lago de fogo. Você não acha isso sério? Sério demais? O texto sagrado diz: a parte que lhes cabe, falando dos pecadores, será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21:8. O inferno é a consequência final do pecado, mas existem consequências já, agora, né? Irmãos, a maior dificuldade do pecador é achar que ele pode medicar a si mesmo sem recorrer a Cristo Jesus. Para mim, esta é a maior dificuldade do pecador, não é? Então, ele acha que ele pode se medicar, que ele pode se libertar, que ele pode trazer uma solução para o seu pecado. E muitos procedem assim. E o religioso, principalmente, o religioso é o que mais procede assim. Primeiro, tenta esconder o pecado. A maneira do homem tratar com o pecado. Vamos ver agora. Primeiro, tenta encobrir, esconder o pecado. Não é? Esconder é a tendência de quem fez coisa errada, viu? A gente vê isso nas crianças, e quando crescem, continuam fazendo de maneira mais sofisticada, de maneira mais disfarçada, mas continua. A tendência é esconder o pecado, mas essa não é a solução para se livrar do pecado. Gênesis capítulo 3, no verso 8, vamos ver lá. Gênesis 3, verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você viu? Você percebeu o que Adão fez? O que sua mulher Eva também fez? Adão, ele achou que escondido estava tudo bem, né? A mulher também, né? Ela achou que escondida estava tudo bem, né? Vamos varrer o lixo para debaixo do tapete. Tem muitos tapetes bonitos, mas com muita sujeira debaixo, viu? Êxodo capítulo 2, nós temos ali uma passagem interessante. Êxodo 2, versículos 11 a 14. Vamos ouvir a palavra. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. Até o 14. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? O qual disse: quem
te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Você vê, Moisés saiu ao campo, ele viu um egípcio batendo, ferindo um companheiro dele, um hebreu como ele. E o que ele fez? Ele matou. Ele olhou de um lado, olhou do outro, ninguém estava olhando da parte do Egito, então ele matou o cara. E depois que ele matou, o que fazer agora com o meu erro? O que eu vou fazer com o meu pecado? Eu matei, o cadáver está aí, o que eu vou fazer agora? Então ele providenciou uma solução que os pecadores tomam quando cometem pecados. Ele enterrou, ele escondeu, ele achou que enterrando o pecado estava tudo bem. Mas no dia seguinte ele voltou, e aí ele viu 2 hebreus brigando, porque a natureza é uma coisa de louco. A natureza é a mesma em todas as épocas. A natureza humana é pé de briga, é encrenqueira. Natureza pecaminosa é uma desgraça, ela é um cabelo na venta, é terrível. Aí ele tentou conciliar. Aí um dos briguentos olhou para ele e disse: você está querendo me matar também, né? Você está querendo me matar também, enterrar como enterrou o egípcio. Aí ele viu que o pecado dele já estava descoberto, então ele fugiu. Eu pergunto para você: você tem cadáver escondido? Tem? Você tem gente que já não é nem cadáver, é esqueleto, é coisa antiga. Tem gente que tem esqueleto escondido no armário, está escondido. O pecador gosta de esconder, mas não é a solução para se livrar do pecado. Não é desse jeito, irmãos. Segundo, o pecador tenta justificar o pecado. Quando ele não esconde, ele tenta justificar o pecado que cometeu. O pecado sempre é culpa de alguém. Pequei, mas não foi a minha culpa. Não foi. Foi o amigo, foi a circunstância, a carne é fraca, eu fiquei nervoso naquela hora, viu? Então há sempre uma justificação. Pequei, mas não foi a minha culpa. Tive os meus motivos para agir assim. O texto sagrado diz: então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Você vê? Adão está dizendo para Deus que a culpa foi de Eva. A culpada foi Eva. Olha, Senhor, a mulher que o Senhor me deu, se o Senhor não tivesse me dado a mulher, em última análise a culpa é de Deus, que deu a mulher para ele. Aí Deus volta-se para a mulher e disse: e mulher, por que você comeu? Ela disse: não, foi a serpente, foi ela que me enganou e eu comi. Então é um jogo de empurrar para o outro, Você é o culpado, a culpa não é minha. É uma coisa louca, irmãos. A mente humana é uma criatividade sem igual, irmãos, quando se trata de mecanismos para se justificar. E começa desde criança. Terceiro, quando não esconde, quando não tenta justificar,
há uma tendência também de ignorar o próprio pecado, não é? Mateus 7, versículo 3, vamos ver. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Para você entender melhor, vou ler aqui, na versão que anotei. E por que se preocupar com um cisco no olho do teu irmão, quando você tem uma tábua, uma trave de madeira, uma viga no seu próprio olho? Você vê, trata-se aqui de uma insensibilidade ao próprio pecado. O olho é um lugar muito sensível, não é? Nosso olho é muito sensível. Qualquer coisinha a gente sente, não é? Jesus falou num cisco. Qualquer coisinha incomoda, a gente sente, o olho sente, né? Então Jesus está dizendo para o pessoal lá o seguinte: você não se incomoda mais com o pecado, você é insensível, você tem uma tábua, você tem um pedaço de viga no seu olho, você não sente. Quando um cisco entra no meu olho, o olho fica ardendo, fica fechando, piscando, eu preciso esfregar, eu tenho que tirar, porque ele sente. E você tem uma tábua, no olho e você não sente, você é insensível. É isso que Jesus está dizendo, irmãos. Você comete o pecado e não sente, não se toca, você ignora totalmente. É o que Jesus está dizendo aqui. Como o gambá, você conhece gambá? Como o gambá que não é incomodado pelo seu próprio cheiro. Que cheiro é esse? Aí o gambá responde: que cheiro? Que cheiro? Eu não estou sentindo nada, não é? As igrejas estão cheias de gambás religiosos. O nosso gambá do texto é um fariseu religioso. Jesus estava tratando com ele. Finalmente, há uma tendência de minimizar o pecado e suas consequências, né? Pequei, mas não é tão grave assim, o que eu fiz não é tão relevante assim, né? É o jeitinho, irmãos, é o jeitinho que se dá ao pecado. E nós somos famosos mundialmente por dar um jeitinho para tudo, e também pela nossa malandragem. O jeitinho brasileiro religioso é imbatível. É um jeitinho que tenta dar o nó até em Deus. Essa é a tendência, irmãos. Essa é a tendência de minimizar o pecado, viu? E é uma tendência muito forte, muito forte. E para piorar, você encontrará defensores do pecado que lhe apoiarão. Mas eu digo o seguinte: eles e você não herdarão o reino de Deus. E mais, se você disser que é um pecador e vive pecando, a palavra fala a quem você pertence quando diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João 3, verso 8. Como ser liberto do pecado? Como? A palavra de Deus responde.
Vamos ouvir novamente o texto de Romanos, capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O caminho seguro da libertação é a nossa morte para o pecado em Cristo Jesus, irmãos. O texto mostrou. A maneira de vencer o pecado é morrendo para ele, pois tudo para o que você morre, para o que morremos, não subsiste. Você só pode vencer o pecado como diz a palavra de Deus. Ela diz assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Só assim podemos vencer o pecado. Se você deseja vitória sobre os seus pecados, pecados escondidos, pecados antigos, e aqueles que você ainda irá cometer, se você deseja a vitória sobre os seus pecados, considere-se morto para o pecado, como diz a palavra: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerando-se morto para o pecado em Cristo, você vai encontrar em você a vida de Jesus operando uma libertação contínua, uma vitória contínua sobre o pecado. A base, irmãos, a base para não continuar pecando, para não continuar pecando é: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nisto consiste o grande milagre de Deus para nós. Cristo não comete pecado, Ele vive em mim. Cristo em mim não comete pecado, e Cristo não nos conduz ao pecado. Ele não faz uma coisa dessa, viu? Cristo em mim é a minha garantia de vitória sobre o pecado, irmãos. O pecado que tão de perto me rodeia, tão de perto nos rodeia. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Não se trata de evitar o pecado. Não se trata de pecar menos. A libertação do Senhor não é assim. Não é essa, irmãos. Evitar o pecado sem trocar a natureza pecaminosa não adianta nada. Trocar de religião não resolve. Trocar costumes e hábitos também não. Tornar-se um crente sem ter a natureza trocada é se candidatar ao inferno. Imaginemos o seguinte, irmãos. Imaginemos por um momento um urubu que começou a observar uma pomba. Ele ficou muito impressionado com a pomba, né? Com o voo da pomba, sua beleza, sua cor, sua limpeza, sua preferência por coisas limpas e tal e tal. Ele pensou: quero ser como a pomba. Então ele teve uma ideia, né? Uma ideia de urubu. Tomou um banho com água oxigenada, ganhando uma cor
parecida com a da pomba. Fez as unhas e ficou ajeitado. Então ele pensou: hoje é o meu dia de pomba. Hoje estou igual à pomba. Ele se aproximou da pomba, conversou com ela, voaram juntos com muito esforço, porque são voos diferentes. Depois de um tempo, a pomba lhe disse: estou com fome, vou almoçar. O urubu, todo animado, o urubu com fixação de pomba, lhe disse: eu posso ir com você? Ela respondeu: pode, lógico que pode. E quando eles chegaram à árvore da pomba, ela apanhou sementes, brotos, ervas e pequenas frutinhas e começou a comer, assim, bicava com tanto gosto, comia, o urubu provou uma semente e jogou fora, provou uma frutinha, jogou fora, provou também um broto, não gostou, provou as ervas, também não gostou, jogou tudo fora. E então o urubu desabafou, irmãos. Ele disse: é horrível, não consigo comer isto. Então ele voou alto, e lá em cima começou a voar circularmente, como o urubu faz, Em seguida desceu rápido, como uma bala, para uma carcaça. Era um boizinho morto há uns 3 dias. O urubu pousou em cima do boizinho, podre já. E quando ele bateu as asas, assim, como ele faz, aí ele: que cheiro gostoso, que delícia, minha comida preferida. E se deleitou. Moral da história: apesar das mudanças, da mudança de aparência, apesar da fixação em parecer com a pomba, e também o seu estágio que ele fez com a pomba, o urubu continuou urubu, irmãos. Por que ele continuou urubu? Porque não mudou a sua natureza. Você entende? Não mudou a natureza. A sua natureza continuou saprófaga, continuou o mesmo gosto, o mesmo desejo, a mesma vontade, o mesmo tipo de alimento. Irmãos, é o que a religião faz com o povo, viu? Qualquer uma faz com o pecador assim. Algumas coisas mudam, mas não muda a natureza. Continua a natureza velha, pecaminosa no interior do indivíduo, se nutrindo de pecados, se nutrindo de fofoca, de mentiras e de invejas, e por aí vai. O urubu não poderia ser pomba apenas imitando-a. Não poderia. Nesse caso, só tem um jeito, irmãos. Qual é o jeito? Morrer urubu e ressuscitar pomba. Trocar a natureza do urubu por uma natureza de pomba. Agora preste atenção no que eu vou dizer. Não é colocar a natureza da pomba no urubu. Não é não. Viu? Se você colocar a natureza da pomba no urubu, fica pior ainda.
colocando a natureza da pomba no urubu, você cria um híbrido. Você misturou duas espécies. Você criou um composto de urubu com pomba. Viu? No caso do pecador, a coisa é mais séria ainda, irmãos. Porque se você fizer isso, você junta Cristo com o diabo num só ser. Essa história de duas naturezas não existe na palavra. Essa história de duas naturezas na mesma pessoa não tem base na palavra, irmãos. Não tem base, viu? Tem que morrer velha criatura e ressuscitar nova criatura em Cristo. Tem que morrer a velha natureza para ganhar a natureza de Cristo, no lugar da natureza que foi perdida na cruz, irmãos. Tem que morrer com a vida pecadora e ressuscitar com a vida de Cristo. Tem que morrer a velha natureza pecaminosa para ganhar a natureza de Cristo. A palavra de Deus afirma que o nosso homem velho, que a nossa natureza velha, nosso homem velho foi crucificado com Cristo. Cristo não só crucificou a nossa natureza, Ele também destruiu a nossa natureza totalmente, e nos tornou participantes da sua natureza. A palavra diz: e por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as ricas e maravilhosas bênçãos que nos prometera. E uma delas, é a natureza divina, a promessa de nos salvar da imoralidade e da podridão que nos rodeia e dar-nos da sua própria natureza. Aqui eu citei uma tradução de segunda carta de Pedro 1:4. Então, irmãos, na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza corrupta. Ele colocou em nós uma nova natureza, uma natureza totalmente nova, a sua própria natureza. Resumindo, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim a sua vida, a sua natureza, o seu caráter. Ele vive em mim a sua santidade. Ele vive em mim a sua pureza. Ele vive em mim a sua mansidão. Ele vive em mim o seu amor. Ele vive em mim o seu perdão. Enfim, Ele vive em mim tudo que Ele é. Irmãos, Deus já trocou a sua natureza. Deus já trocou a sua natureza. Sua natureza é natureza de urubu ou de pomba? Se Deus ainda não trocou a sua natureza, e se você deseja possuir uma nova natureza, faça essa oração: tem misericórdia de mim, ó Deus, ó Senhor, que tenho natureza pecadora. Tira a minha natureza e dá-me da tua natureza divina. Dá-me da tua natureza divina. Viu? É assim que somos libertos do pecado. É assim. Amém, irmãos?